Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja de manhã, seja tarde ou seja à noite, eu tenho certeza que esse episódio vai trazer muito aprendizado, muita risada, talvez lágrimas ou não, tudo depende de como a gente vai conduzir durante essa mais de 1h30 que talvez a gente fique aqui. Eu quero que você aproveite esse episódio, eu quero que você se divirta, mas que, como eu sempre falo, fica imerso nele, porque eu acredito que histórias mudam vidas e ela só pode mudar sua vida se você realmente aceitar essa mudança. E eu vou fazer o que eu nunca fiz aqui. Para de ser sem vergonha, clica, compartilha, começa a se inscrever no canal e vamos fazer esse canal crescer. Porque se você também compartilha que histórias mudam vidas, você precisa se inscrever. Isso me ajuda e ajuda as pessoas que vão assistir o nosso episódio. E para a gente já ir dando caminho à nossa gravação, e antes de eu apresentar a minha convidada, vocês vão ver porque a tela vai abrir na hora de mostrar os meus parceiros na televisão. Eu queria agradecer mais uma vez e ser grato a Nexseed e a O'Neill, que caminham comigo há praticamente 1 ano, que é o lugar onde você pode colocar o seu dinheiro com confiança, investir, seja para sua viagem, seja para fazer uma reserva de segurança, seja para comprar um carro, apartamento, enfim, é Nexseed que você vai encontrar os melhores assessores de investimento. E esse ano aqui em Londrina, acredito que esse ano ou o ano que vem, eles estão ampliando, estão crescendo com muito mais assessores para ajudar vocês. O outro parceiro meu é a CETEM, que trabalha diretamente com o TEA, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares. E aqui, repito, sou redundante, sempre que falo deles, a minha sobrinha tem o TEA nível 2 de suporte. Então, a gente sabe da importância de pessoas que tratam com carinho. Eles trabalham com o método ABA, que hoje, se eu não me engano, é o melhor método para o transtorno do espectro autista. Então, você tem o lugar onde você deve procurar. Se conhece alguém, sabe de alguém, indica aqui. E, para finalizar, que eu sou muito feliz, a Treves também, que me veste, que graças a Deus me deixa cada dia mais bonito. Isso aí pelo menos eu acho, eu olho e falo, nossa, como eu tô lindo. E com Treves eu fico ainda mais bonito. Obrigado, Treves, por estar caminhando comigo aí já há mais de 6 meses. Vamos nessa. E agora eu quero falar de quem é minha convidada. Jennifer Koyama. E, gente, eu gravei com o irmão dela. Se for no mesmo nível, nós estamos lascados aqui, hein? Vai ser coisa de louco. E eu vou ficar mais uma vez aqui de boca aberta ouvindo. Mas enfim, Jennifer Koyama, eu não vou falar quem você é. Eu vou começar como eu começo com todos. E se você assistiu o episódio do teu irmão, quem é a Jennifer Koyama? A Jennifer Koyama, em primeiro lugar, ela é filha e serva de Deus. Independente de qualquer outra coisa. Sim. É o que eu sempre digo. Isso é quem eu sou. As demais coisas ou são traços da minha personalidade ou são papéis que eu executo nessa vida. Caramba, já começou assim, já. Então vamos lá. Jennifer Koyama trabalha com comunicação e oratória. Isso. Sendo serva de Deus, vou trazer para isso. Como num mundo como o nosso, você consegue trabalhar comunicação e oratória sem parecer que você está querendo arrancar a alma do outro, como muitas vezes alguns comunicadores fazem. Primeiro porque eu acredito que a comunicação liberta. Comunicação é apenas uma ferramenta, ela não é o destino final. E a comunicação, ela é a isca. Comunicação e oratória é só a isca para trazer as pessoas para uma liberdade. E a pessoa se libertando de medo, timidez, insegurança, autocrítica, sentimento de inadequação, ela se torna uma pessoa melhor para o mundo. Pronto. Então, quando eu falo que, em primeiro lugar, eu sou filha e serva de Deus, eu acredito que servir a Deus não necessariamente você precisa estar somente dentro de uma igreja. Legal. Ou falando com todas as letras o tempo todo de Deus. Eu acredito que quando eu apoio as pessoas a serem melhores e a se libertarem dos próprios medos, eu já estou cumprindo a minha missão como serva de Deus aqui no mundo. Caramba, que legal. E Jennifer, vamos tentar desmistificar a comunicação. E você, que é mentora, que trabalha com isso, tem a sua empresa, que é a JK Academy, que a gente
trabalha diretamente com comunicação e oratória. Quando eu penso em comunicação, ou nós pensamos em comunicação, as pessoas olham para a gente, olham para aquele que é comunicador, que está à frente de uma tela, que está à frente de um podcast, ou que aparece no Instagram falando o tempo todo. A comunicação é somente isso? Ou existem outras nuances, outros tipos de comunicação que pessoas mais introvertidas podem fazer? Eu acredito que comunicação, por último, é o que você fala. Caramba. Então vamos lá. Você falou que atreves, te veste. Sim, sim. Sim, falar você comunica através da vestimenta. Sim. Até o pessoal, antes da gente começar aqui, Fica à vontade. o Edu falou, você tem uma pulseira Sim. de consagração. Eu não precisei falar, em nenhum momento eu falei isso no Instagram. Não. Mas você viu em algum story meu, algum vídeo, e Sim. isso já comunicou. Sim. Então, a comunicação, ela abrange muitas outras coisas e não necessariamente é o que você está falando. Então, uma pessoa introvertida, ela também está comunicando antes da fala. Na postura, na expressão, nas atitudes, tudo isso comunica. E é legal você falar assim, porque eu trago para o outro ponto que você traz, a comunicação e oratória. Aí nós vamos para aquilo que é falar, né? Isso. E você me explica melhor sobre isso. Porque o que eu percebo hoje no nosso mundo, estando desse lado aqui, apresentando o programa, sendo um cara naturalmente comunicador com a fala, né? Vamos dizer assim. Eu percebo que muitas pessoas acham que o falar é o todo dentro de uma comunicação, dentro de algo. Como que você faz essa pessoa introvertida, que se comunica talvez de ombro baixo, voz baixa e tal, se veste talvez mal, e quando se veste mal, às vezes não é a roupa que é ruim, é a combinação, é a forma. Qual que é a sua função dentro disso? Dentro de trazer essa comunicação de peito mais aberto, talvez, e começar a colocar a oratória nessa pessoa. Então, eu preciso deixar bem claro que muitas vezes quando eu vou falar de comunicação e oratória, eu sou muito polêmica. Fica à vontade. Primeiro porque a pessoa introvertida, ela vai continuar sendo e está tudo bem. O grande erro nosso é querer engessar e enlatar oradores. A gente tem protótipos de oradores que um bom orador é extrovertido, que ele é carismático, que ele se veste bem. Não necessariamente. A vestimenta e as técnicas de oratória são ferramentas para o comunicador utilizar ou não. Não é o mais importante na comunicação. Me desculpe, consultores de imagem, me desculpe, mentores de oratória, e eu sou uma. Mas é só ferramenta. O meu trabalho com a pessoa introvertida ou extrovertida é fazer ela ser melhor por dentro, se sentir mais apropriada e corajosa por dentro. Pronto. Ela se sentindo assim, isso já vai ter um efeito na comunicação dela. Agora, mas eu quero usar ferramentas. Então, vamos trabalhar. Tem ferramentas técnicas na hora de você falar, de você se apresentar. Porém, a oratória precisa servir a pessoa e não deixar a pessoa refém da técnica. O orador não pode subir num palco com o seguinte pensamento: eu tenho que lembrar dessa técnica. Nossa, eu não posso errar nisso. Pronto, ele já virou prisioneiro da técnica. Não, ele precisa ir seguro, mesmo com medo, porque medo não some. Ele precisa ir com um propósito, com uma missão através daquela fala e utilizando técnicas pontualmente para deixar a mensagem mais forte. Mas ele usa a técnica e não fica refém dela. Entendi. Eu gostei dessa resposta porque eu vi que você fez um treinamento, não vou citar o nome, porque eu fiz um treinamento muito próximo. Né? Eu não vou citar o nome porque eu tenho as minhas ressalvas com o formato. Quem sou eu para falar que os dois treinamentos o tanto que você fez quanto que eu fiz, já tem anos. Qual era a minha ressalva com o que eu fiz? Quando eu fiz, era obrigatório ir de terno, né? Porque o orador, ele não pode pôr a mão no bolso, ele tem que estar sempre com o braço do lado, parece um robozinho, bonecão de Olinda. E eu nunca fui esse cara. Eu sempre fui um cara que comunicava, falava, sempre fui muito falador, que aí você pode me corrigir se isso é ser comunicador ou só é um bobo da corte, mas eu ficava incomodado, porque eu tinha que toda hora me preocupar se eu estava com o movimento certo, eu não podia andar, pisar numa caixa de som, colocar a mão no bolso e falar do meu jeito.
aquilo serviu no momento para eu entender e conseguir controlar mais minha fala, tudo tem, as técnicas são maravilhosas, só que num dado momento eu estava muito engessado com aquela técnica, de ter que ficar assim. Quando eu comecei a me soltar, ser o Edu mesmo, eu percebi uma leveza muito maior, uso a roupa que eu uso, não só porque a Travis me veste, porque eu gosto de usar. Porque se não fizesse sentido com o que eu quero comunicar, eu jamais usaria. Perfeito. É que faz total sentido com o que eu quero comunicar e eu sempre gostei de me vestir bem. Então, unir o útil ao agradável. Então, como você consegue conduzir, vindo de um treinamento parecido com o meu, que eu não sei se nesse que você fez era também da mesma forma, a gente é mais engessado, braço do lado, tomar cuidado, a fala às vezes é mais... Né, não tem aquela questão de expansividade em alguns momentos. Como que você consegue, às vezes, conduzir a pessoa a falar... Ser comunicador e orador é ser você. Primeira questão é quebrar a crença. Porque, gente, me desculpa, não pode colocar a mão no bolso. Eu vi isso. Tudo a gente tem que questionar. Por quê? Será? Eles falavam que comunicava desleixo, insegurança. Depende. Ou muita confiança. Uhum. A questão não é a técnica em si, pode ou não pode. A questão tem a ver com a consciência. Uhum. Eu conscientemente estou colocando a mão no bolso, só que eu estou presente, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Uhum. Isso muda tudo. Agora, uma pessoa que coloca com inconsciência, isso vai comunicar outra coisa. Uhum. O orador num palco, ele pode fazer muitas coisas. Aí tem escolas de oratória que falam que não pode falar né. Será? O né é a junção do não é. Uhum. Então, colocado na forma certa, você pode usar e muito bem usado. O problema é engessar e enlatar as pessoas. Por isso que o primeiro passo, a pessoa pisou numa mentoria minha, eu vou ensinar o que é comunicação de verdade, oratória. As pessoas não sabem. Comunicação, ser natural, essa autenticidade é mais importante. Eu vou te falar uma coisa que eu cito para eles nas mentorias e é bem chocante, mas eu começo a mentoria já quebrando muitas crenças que eles têm. Uhum. Imagina que aqui com a gente, no podcast, no café, Uhum. entrou um senhorzinho chucro, bem assim, com a camisa amarrotada, cheio de vício de linguagem. Ele fala português tudo errado, ele fala problema, advogado, Assim. e cheio de tiques nervosos, postura inadequada, demonstrando insegurança. Uhum. Imagina ele aqui. Agora entrou um cara bonitão, terno Giorgio Armani, postura impecável, sem vícios de linguagem, português correto, zero tique nervoso. Num primeiro momento, quem tende a passar mais credibilidade, quem tende a ser visto como um comunicador de excelência, é o segundo, não é? Sim. O cara todo eloquente. Sim. Só que durante o podcast, conversando com eles, você começa a ver que o senhorzinho, apesar de ter zero técnicas e zero postura, ele é ele mesmo. Uhum. Ele é natural. Ele é autêntico, ele é verdadeiro. Já o outro bonitão aqui, robótico, engessado, frio, no final, com quem você vai se conectar? Com o senhor, com certeza. Então tá vendo que a técnica, ela importa, mas ela não é o mais importante? Gostoso o que você falou e legal o que você falou, porque assim, me levou a uma pergunta. Você provavelmente ensina que nós precisamos ser autênticos. Ter a nossa autenticidade. Sim. Quando nós começamos a construir um comunicador, uma pessoa que vai transmitir algo através da oratória, automaticamente a gente começa a construir o estilo que ele quer comunicar e para quem ele quer comunicar. Se eu sou um cara streetwear, eu vou andar de forma streetwear para que eu comunique com esse público, no ambiente no qual eu frequento. Se eu sou o estilo que eu gosto de andar, eu vou andar com o estilo mais uma calça social, uma camiseta por dentro, tudo. Vou comunicar dessa forma. Como que é essa construção de autenticidade para que a minha autenticidade não seja enlatada dentro de uma roupa, entendeu? Para que eu seja eu mesmo tendo que me vestir de uma forma diferente, porque é aquilo que eu quero comunicar. Perfeito. Eu adoro essa pergunta, porque eu me vi nisso, tá? Uhum. Durante muito tempo, eu usava só cores sóbrias, preto, branco, cinza.
Eu nem gosto de cinza. Mas falavam que tinha que usar. Jamais batonzão, jamais acessórios grandes. Eu tinha muito cuidado com isso, porque eu representava outra marca. Quando eu criei meu negócio, eu tava num momento tão saturado que eu falava, gente, eu não sou eu. Essa não sou eu. E eu fui buscar me conhecer de verdade. Então, eu tô mais formal. Sim. Porém, tem elementos que eu trago que é a Jennifer. Primeiro que eu não tiro isso daqui do pulso. Isso aqui eu não tiro. Doa quem doer, goste quem gostar. Isso daqui é Jennifer. E em muitos momentos, as minhas tatuagens estão à mostra na mentoria, os meus piercing, porque na empresa que eu trabalhava... Não podia. Não, eu tomei um dia de um cara, assim, chefe ali, falando dos piercings. E eu lembro que eu tirei. E eu fiquei muito triste, porque eu curto. Como se tirasse você. Exato. Eu falei, não. No meu negócio, eu uso o que eu quero. É lógico que a gente tem que ter bom senso. Eu não vou... O bom senso tem que reinar. O meu negócio, é importante eu estar de salto. Eu gosto disso. Te uniu útil e agradável, né? Exato. Eu tô aqui, tô numa cor sóbria, mas o meu batom vermelho tá aqui comigo. Sou eu. Isso, né? A Jennifer tá aqui. Então é você equilibrar sempre esses pontos, esses aspectos. Agora, a tua fala também. Se eu tô num público de empresários, a minha comunicação vai ser para empresários. Os exemplos que eu vou utilizar, os storytellings que eu vou trazer, a minha firmeza vai ser voltada para isso. Se eu tô num grupo jovem, recém-formado, eu vou trazer exemplos deles, ou de quando eu estava na realidade deles. A minha comunicação precisa ser um pouquinho mais leve, mas sempre vai ter a Jennifer. E como deixar a Jennifer à mostra? Porque assim, a gente vai transitar por vários caminhos. Vamos trazer pro podcast. Com quem eu comunico? Com os mais diversos públicos. Porque um podcast é aberto, qualquer um pode clicar. Lógico que tem o meu público-alvo, que talvez seja a pessoa, ou é a pessoa que está procurando ter uma transformação de vida, mas também comunico com empresários. Pois aqui no podcast já sentaram empresários com empresas maior da América Latina, vou citar o seu irmão de novo, que é o maior do sul do Brasil, com a ânsia de ser o maior do mundo em referência em comida japonesa, porque não existe no mundo uma referência em comida japonesa. Você conhece em todos os outros segmentos, mas não conhece em comida japonesa. Então já sentou na minha mesa, desde da pessoa que não é empresária, que tem uma história maravilhosa, desde o senhorzinho com a roupa toda amarrotada já sentou, a empresários que você olha e fala, meu Deus. Então, como eu consigo ser eu, tendo que transitar por diversos ambientes? Vamos lá, vou citar o meu exemplo. Eu ando em 95% do dia da forma que eu tô. Com o grupo da onde eu vivo, da onde eu venho, andar assim gera um distanciamento. Pra que andar assim? É um mala e não sei o quê. Enfim, aí alguns conhecem roupa de marca, olha a marca da roupa, daí eu falo, gente, eu tenho essa roupa, as roupas que eu tenho, porque eu tenho há muito tempo, roupa boa dura. Né? Roupa boa dura. Então aí eu tenho cores sóbrias, cores que eu posso usar durante muito tempo, o preto, o cinza, a calça que eu gosto, o marrom e tal, então, tranquilamente. Como eu consigo me comunicar com ele sendo eu mesmo, sem parecer superior? Porque a roupa, em alguns lugares, talvez mostre que você é superior, ou a pessoa lê a sua superioridade. Como eu consigo não ser esse ser superior e como me comunicar com a pessoa? Primeiro de tudo, você quer comunicar o teu eu o tempo todo sem perder a autenticidade, você precisa saber quem é o eu. Massa. As pessoas não sabem quem elas são. Esse é o grande problema. Por isso que, quando eu falo que o meu trabalho é comunicação profunda, é porque é profunda. Você quer ser autêntico no palco, mas você não sabe quem é você. Você não sabe por que você veio nesse mundo. Então, Legal. A pessoa entrou na minha mentoria, esse é o primeiro tema. Quem é você? E a profundidade da tua missão, porquê do que você faz, o que você faz. Agora, em relação à vestimenta, que não é a minha especialidade, eu gosto de me vestir bem. Porque gosta, né? Porque eu gosto, mas eu entendo super. Eu tenho meu bom senso ali, meu feeling. Mas o que eu gosto de trabalhar tá aqui. As pessoas falam demais. Eu gosto de andar bem vestida. Também. Quantas vezes eu encontrei amigas ou conhecidos
que vinham e falavam, nossa, mas pra que tá toda arrumada assim? Vai pra PQP, é a vontade que eu tenho de falar. Eu tenho culpa que você anda desleixado? Eu poderia falar e revidar. E às vezes, tempo todo. Aí um dia que eu não tô de salto, nossa, você sem salto? De tênis? Nossa, nem parece você sem batom vermelho. As pessoas falam demais. Falam demais. Eu acredito que o ar de superioridade, começa em você. Você se sente superior? Você tem essa arrogância? Não, então relaxa. Porque muitas vezes, muitos julgamentos vão vir do outro. E infelizmente você não tem controle sobre o filtro do outro. É sobre o outro. Putz. Viu, gente? Toma essa aí pra vocês. Jennifer, como construir uma boa oratória? Vamos citar o exemplo que você deu. O tiozinho e o cara com o Giorgio Armani. Eu sou bonitão, sou lindão. Como construir uma boa oratória, mesmo sem ter um português correto? A oratória está diretamente ligada à concordância verbal, a eu falar todo polido, nunca errar o português, nunca usar a conjugação que é para objeto, usar para pessoa, igual o mesmo, né, que as pessoas costumam utilizar. A oratória está diretamente ligada à minha qualidade na fala ou não? Porque daí eu estou falando do que eu falo. Eu acredito na oratória que é simples. Português é muito importante. As pessoas... Isso é básico. É básico, tá na escola. É importante, sim, você ter um português correto, adequado. É difícil eu ter um vendedor na minha empresa se ele erra demais o português. Legal. Então, é um cuidado básico. O que eu acredito que as pessoas confundem é que uma boa oratória é falar chique, falar bonito, usar palavras sofisticadas. Isso. Eu não gosto. Para mim, isso não é oratória. Para mim, a oratória precisa de servir. E comunicação é quando o outro te entende. E para o outro te entender, você precisa simplificar a tua fala. Quanto mais simples, melhor. E como eu conduzo... Vou como se fosse um mentorado seu. Tá. Eu sou um cara que cheguei lá, todo eloquente, eu quero melhorar minha oratória, eu já falo bem. Vamos usar aqui, desculpa os advogados, linguagem de advogado, né? Que tudo usa enésimas vezes e não sei o quê. Enfim, que é só falar muitas vezes. Mas enfim, como você consegue me lapidar? Me lapidaria sendo um cara que eu tenho todos os termos... Sou um cara que leio muito, tenho todos os termos mais lindos na minha oratória. Como que você me lapidaria? Primeiro eu preciso entender o porquê você fala desse jeito. Eu já tive, eu tive participantes que falavam difícil e usavam juridiquês de propósito, por ser muito jovem, fica tão nervoso na frente de um cliente que às vezes quer mostrar que sabe e prefere falar de um jeito difícil para o cliente não entender. Cara, pra mim isso é uma baita de uma insegurança. É, porque aí eu perco o princípio básico que você disse, da oratória servir. Exato. E como eu consigo servir melhor? Vamos fazer uma mentoria aqui. Não tô pagando. Né? Vamos fazer uma mentoria aqui. Como eu consigo servir melhor o meu público? Eu tô aqui, lógico, eu comunico do momento que eu entro, a gente faz store antes de falar, a pessoa que tá aqui sendo convidada. Enfim, a gente tem todas essas comunicações que é antes de eu falar. Mas como eu sirvo melhor com a minha oratória? Como conduzir, mesmo tendo diversas classes sentadas no podcast, como conduzir e servir melhor o meu ouvinte, o meu telespectador? Primeiro, virar o holofote e parar de achar que se eu tenho uma palestra, uma apresentação, eu preciso estar impecável, ou eu preciso estar posturado, ou eu. A partir do momento que você sobe num palco com o foco na tua performance ou no que você tem que fazer, o holofote está virado para você. Você está servindo a você. Quando eu viro o holofote para o público e quando eu entendo que a minha mensagem, que eu tenho um propósito com aquela fala, o meu foco é o público. Isso é servir. Então, eu vou para um talk, eu vou para uma apresentação, por menor que ela seja, eu preciso ter um foco. Que aquele público saia melhor do que entrou. Em que sentido? Com aquela mensagem que eu tenho que levar. E quando o meu foco é esse, eu me desligo um pouco de mim para me conectar mais com o público. Aí eu tô servindo. Mas eu vejo muitos oradores subindo no palco servindo ao ego ou a eles mesmos.
E eu vou te jogar mais uma pergunta dentro disso, que eu acredito que é o que você trabalha. Na grande maioria das vezes, nós queremos palestrar, comunicar, não é pelo outro, vamos ser bem sinceros. Nós Sim. queremos porque é legal ser visto. Sim. Todo mundo gosta de ser visto. Sim. Ponto, né? Isso aí é um passo, é um ponto dentro de tudo isso que eu quero fazer. Mas como eu consigo tirar esse olhar de mim mesmo para que eu possa entender que eu preciso servir? Porque talvez seja aquilo que eu sempre quis fazer, ou que a pessoa sempre quis fazer, estar no palco. E quando ela pisa no palco, puf, ela se infla, porque é aquilo, ela está tendo a oportunidade. Como que dentro do que você trabalha eu conduzo essa pessoa? Não é sobre você. É sobre aquela 1, 2, 3 ou 50 mil pessoas que estão te assistindo. Como que você faz isso? Eu já fui oradora que se preocupava comigo por muitos anos. Então, eu subia no palco preocupada com a minha performance, em mandar bem, em querer aparecer, porque realmente eu sinto que eu nasci para isso. Eu amo comunicação. Adoro. Só que há um tempo, depois de um tempo fazendo muito isso e servindo muito a mim mesma, eu comecei a sentir um vazio tão grande, mas tão grande, que aquilo não me preenchia mais. E foi aí que eu comecei a entender o que é comunicação de verdade. Eu precisei palestrar e trabalhar com comunicação por muitos anos para entender o que não é comunicação. Caramba. E aí eu entendi o que é. Então, meu trabalho hoje é prevenir empresários a sentirem esse vazio e a subirem no palco servindo ao Deus ego. A grande questão é, por isso que eu falo, começa na tua mentalidade. O empresário pisou na minha mentoria, eu vou trabalhar a mentalidade com ele. Eu vou chicotear ele até ele entender o que comunicação é e o que não é. Agora, a gente não pode ser hipócrita. É óbvio. Vamos pegar o exemplo do meu irmão? Ele aceita palestras, podcast a rodo. Por quê? Só não tem agenda, mas aceita. Aceita. Porque serve ao negócio. Porque traz visibilidade para ele e para o negócio. Só que a gente tem que saber equilibrar. E ser um ganha-ganha. Aceitar uma palestra é que nem ir para uma negociação. Se você vai só pensando em vender, você não está pensando no teu cliente. Você tem que tentar equilibrar os dois, não é? Da mesma forma, quando você vai para uma palestra, você também tem o seu ganho. Mas você precisa equilibrar com o ganho para o outro. Ser ganha-ganha, porque tudo que não é sustentável. Aí você vai acabar se tornando aquele orador que todo mundo olha e fala, ali o estrelinha. Exato. E as pessoas percebem. Ao longo do tempo, você vai comunicar isso. Mesmo sem falar isso. Mas a tua postura de subir num palco, só pensando em aparecer, vai fazer que com o tempo e com a repetição, as pessoas comecem a perceber isso. É natural que as pessoas percebam isso, né? E a gente percebe isso em vários lugares. Eu não vou citar o nome, enfim, vou citar porque ele se apresenta assim. Não sei se você já ouviu falar do X-Business, que é um treinamento de empreendedorismo que acontece, eu acredito que tem 7 anos que o X-Business acontece em vários lugares do Brasil. O idealizador, Jorge Cotes, ele tem um português falho. Ele mesmo se apresentou, gente, se vocês se preocuparem com o meu português, esse lugar não é para vocês. Porque ele tem um português falho que ele fala, eu venho conforme crescendo, eu venho trabalhando, eu sei que eu preciso. Só que a comunicação dele é tão assertiva na hora que ele está no palco, que você não ouve o erro do português. Você percebe. Eu que gosto também, eu percebo que ele errou. Só que assim, o que ele está falando é tão assertivo e ele mostra, porque contra fatos não existem argumentos, né? Ele mostra os resultados, ele mostra o que ele fez, ele mostra onde ele saiu, para onde ele está, que se torna mais leve. E a gente percebe que ele não sobe sendo estrela. Ele sobe porque ele gosta de estar ali. E esse processo ele leva quanto tempo de entender que eu não posso servir ao Deus ego, que eu tenho que servir às pessoas? Quanto tempo você consegue levar um processo de mostrar isso para o empresário, para aquele palestrante que você está treinando? Antes de responder essa pergunta, eu já quero fazer uma leitura desse cara. Qual que é o nome dele? Jorge Cotes. Não conheço, tá? Mas, pelo que você me falou, eu já fiz uma leitura positiva dele. Primeiro que ele sabe que tem um português falho, Sim. Mas ele faz um acordo com a audiência. Ele já avisa por respeito à audiência. Cara, isso já comunicou algo. Outra coisa, ele
ele está buscando melhorar esse português, é isso pelo que eu entendi. Sim. Mas ele não deixa de falar, de palestrar, de ensinar, de fazer o que tem que ser feito por estar no processo. Tem gente que espera estar perfeito para fazer. Então, só isso, a atitude dele já comunicou. Eu nem conheço o cara, mas isso aqui já comunicou. Agora, em relação ao tempo da pessoa, ao processo da pessoa de entender o que é comunicação, cada um tem um processo. E eu vejo na mentoria, os que entendem isso saem com uma comunicação extremamente transformada. E elas não perdem mais oportunidades, por mais apavoradas que elas estejam. Outros saem performáticos. É claro que saem. Mas aí é sobre o outro. Tudo que eu puder fazer durante o processo para ensinar o que é comunicação, eu vou fazer. Mas como tudo na vida, 50% eu, 50% você. Exato. E isso é interessante, porque a gente consegue entender que a individualidade de cada um. E como cada um quer comunicar. Às vezes, eu sou empresário de uma multinacional e eu preciso ter uma comunicação mais sóbria. Mesmo sendo um cara, às vezes, totalmente extrovertido, vai ter que chegar em um momento que eu vou ter que ser um pouquinho mais sisudo, a face mais séria, para comunicar realmente uma autoridade, talvez não seja a palavra correta, que eu vou usar agora, um poder, porque eu sou o chefe daquele lugar. E naquele momento eu preciso me comunicar assim. E eu acredito que faz também, tenho certeza que faz parte do seu trabalho, que é fazer entender os momentos da comunicação. Os momentos da oratória, o momento onde, mesmo eu sendo CEO da multinacional, que ganho R$500 mil por mês, tem hora que eu tenho que comunicar firme, bravo, e tem hora que eu tenho que ser mais solto. Como fazer entender esse momento? Porque eu percebo que alguns empresários, por estarem num patamar mais elevado, eles estão sempre comunicando firme, e aí passa aquele ar de superioridade muito grande. Como pincelar ou pitadas de proximidade. Vou citar o seu irmão. O seu irmão hoje, para o que ele vai alcançar, ele está num patamar diferente. Só que ele é acessível. Responde quando ele pode, mas sempre muito educado. Como controlar e fazer com que o empresário ele não seja cuzão, que não dá moral para o outro e ele entender que ele não pode estar sempre nesse patamar de superior. É difícil porque cada um teve uma educação, nasceu num contexto e passa pelas suas dores, suas batalhas. Eu, sinceramente, não julgo o empresário cuzão. Inclusive, tem empresários que têm essa fama até em Londrina. E já me questionaram. Nossa, mas fulano é isso e aquilo, né? E eu conheço a pessoa. E eu sempre falo para as pessoas a mesma coisa. Se você estivesse no lugar dele, você seria exatamente igual. Legal. Porque a gente tem que entender que o empresário, quanto mais ele cresce, mais assediado ele é. Exato. E cada um vai lidar de uma forma diferente. Não necessariamente por ele ser frio e inacessível, ele não tem humildade. Legal. Às vezes é a forma dele se proteger. É claro que as pessoas não vão ter esse filtro. Não é todo mundo que vai ter essa compreensão, essa empatia. Agora, o que eu posso ajudar e que eu faço o meu trabalho com os empresários é o seguinte: nós temos vários papéis. Como que eu comecei esse podcast? Falando quem é a Jennifer por trás de todos os papéis. Porém, eu tenho a minha personalidade, porém, eu tenho papéis. A forma como eu estou aqui me comunicando, muito similar à Jennifer mentora também, é diferente se eu estiver na roda de amigas. É diferente se eu tô com meu namorado. É diferente se eu tô com minha avó. Ou com meus primos. Ou com a minha família. O problema é quando é igual. Imagina eu indo visitar minha avó, me comunicando exatamente como eu estou me comunicando com você. Não faz sentido nenhum. Não tem conexão. Mas a avó vai falar, sai daqui, menina. Eu preciso entender qual é o papel em que eu estou hoje. O grande problema é o empresário, que ele está no papel empresário 24 horas por dia. E aí a comunicação acompanha, porque ele não saiu do papel. A comunicação é só consequência. Porque ele está no papel empresário, então a comunicação dele vai ser a de empresário. É que nem aquele pai de família, que é um grande empresário,
e vai para casa e tá com a esposa e os filhos e continua sendo um empresário. E não o pai ou o marido. E depois não entende porque os filhos estão desconectados ou porque não tem algo falhando ali na família. Às vezes ele não saiu do papel. Meu irmão, um baita empresário. Mas se você vê ele com a esposa dele, Ele é outra pessoa. é maravilhoso. Não é o mesmo, né? Não é o mesmo. Mas por quê? Porque ele está em outro papel. É claro que é maturidade. Você tem que aprender a transitar pelos papéis. Meu papel é despertar o empresário para isso quando ele vem para uma mentoria. A oratória é só uma pitadinha da mentoria. Eu achei isso muito legal, porque eu percebo que seu trabalho vai além de me formar ou de formar o empresário, enfim, o palestrante, aquela pessoa que te procura, como um bom orador ou como um bom comunicador. Ele me mostra como eu posso ser nos diversos lugares sem deixar de ser eu. Isso. Porque quando eu tenho a certeza de mim, quando eu tenho a certeza de mim mesmo, né, vamos falar assim, quando eu sei a minha essência, eu sei para onde seguir e sei como seguir. Quando você fala, pô, e a gente percebe isso, empresários que são empresários 24 horas por dia, dentro de casa, e às vezes estão em ambientes familiares, estão sempre sisudos, sempre nervosos, não tiram aquela armadura. Vou citar um exemplo meu, eu sou bombeiro militar também. Então, o fato de, às vezes, tirar a farda. Uau. Uma coisa é eu estar enquanto militar em uma situação onde eu vou estar de cara fechada em alguns momentos, talvez muito mais bravo, às vezes você vai passar perto de mim, eu não vou te ver, porque para mim vão entender errado, mas enfim, vou desenhar para vocês. Para mim, quem passa do meu lado no momento que eu tô trabalhando não me importa. Me importa o que eu tô fazendo. Uhum. Porque pensa o meu trabalho enquanto socorrista. Se eu tô combatendo incêndio e for me preocupar com você do meu lado, ai, tudo bem, Jennifer? Não, eu esqueço aquilo que é minha atividade fim. Só que no momento em que acaba o meu trabalho, eu tiro a armadura, eu volto a ser o Edu. Eu deixo de ser, eu uso o Edu Granado, né? Mas lá eu uso o Granado. Eu deixo de ser o Granado e passo a ser o Edu Granado, que é aquele cara que olha, observa mais, conversa mais. Então, isso é legal. O seu trabalho levar a entender que eu tenho que ser isso aqui, não deixando de ser eu. Exato. E como controlar essa confusão? Porque eu acredito que as pessoas talvez não entendam e acreditam que eles vão transitar por diversas personalidades. E não é isso. Como você faz isso? A gente não controla a confusão do outro. A gente controla a nossa. Então, ótimo que você é assim. E aí uma pessoa vê você focado no trabalho, uma vai falar, nossa, que mal educado, que grosso. Já ouvi isso um monte. E outro, nossa, que focado. É sobre o outro. Talvez o meu trabalho, o mais difícil do que eu faço, Edu, o mais difícil do que eu faço, e eu tô falando para você, falo isso para os mentoriados, mas também é o que é mais difícil para mim, é se libertar do medo do que vão pensar e do que vão falar. Porque vão falar e vão pensar. Já falam e já pensam. Pode não chegar até você, mas já falam e já pensam. Chega. Já pensam. Como se blindar disso? Isso é um grande desafio. E você, mesmo nesse... Quantos anos já trabalhando com isso? Nesse método novo, 3. 3 anos. Mas como 3 comunicadora e com oratória? 12. 12 anos. Como ainda assim lutar contra o que vão pensar de você? O que você faz? Uma técnica sua, só sua, que às vezes não seria utilizável para mim, para se blindar daquilo que vão falar. Porque vão falar. Enfim, a gente sabe que vão falar da gente em qualquer momento. Não é que a gente se acha, mas vão falar. Vão falar do Dario, vão falar de mim, vão falar de todo mundo, falar de todo mundo. Como se blindar disso para que isso não afete diretamente na sua função? Eu vou falar o que eu tenho feito para mim. Sim. Que não é uma técnica. Ainda é difícil. Há alguns momentos que eu vejo que eu sofro com isso, essa tendência de querer agradar. Mas todas as vezes, por isso que eu trago a espiritualidade como algo muito importante. Quando você tem um foco e você entende que tua vida é serviço, é missão, e o trabalho é somente uma das formas de você servir a Deus no mundo, e que a opinião que você precisa se preocupar é a de Deus, a dos outros se torna insignificante. Então, se todo dia você acordar e perguntar a Deus o que você quer pra mim, ou Deus, o que você está achando disso? Tá legal? Eu tô errando?
Se a gente começa a colocar Deus como CEO da nossa vida, e aí é só a opinião dele que importa mais, talvez o medo do julgamento acaba ficando um pouco mais leve em relação às outras pessoas. Esse é o movimento que eu, Jennifer, tenho feito. Vixe. 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 Não, Vixe. eu compactuo porque, por incrível que pareça, é o movimento que eu faço. Eu já me preocupei muito com o que os outros falam e muitas vezes eu tinha esse problema de agradar também. Eu não sei se é um problema do comunicador, né? Vamos agradar Talvez todo mundo. um pouco mais por estarmos mais em exposição. Isso. O comunicador se coloca mais em exposição, quer agradar mais, porque já está na função dele. Isso. Ali. E aí eu percebi que essa função de querer agradar muito nada mais era para alimentar o meu ego. Porque eu queria que os outros me elogiassem. Queria que os outros me elogiassem. Eu entendi que quando eu fazia muito para o outro, parece um paradoxo, mas quando eu fazia muito para o outro, para ajudar, eu entendi que falava muito mais sobre o meu ego do que realmente ajudar. Porque quando eu ajudo, eu tenho o retorno do muito obrigado. Cara, como você é diferente. Nossa, você me ajudou. E eu fazia mais e mais e mais para ter mais alimento de muito obrigado. E aí, no meio da minha jornada, eu entendi que algumas pessoas começaram a perceber que isso. E aí eu falei, cara, tem coisa errada. E aí eu comecei a perceber que falava muito mais sobre o meu ego. E aí eu comecei a conduzir isso. E eu compactuo com você na entrega para Deus. Você falou da sua pulseira de consagração. E todos os meus convidados, todos, sem exceção, eu entro no Instagram e stalkeio. Certo você. Vou olhando. Eu quero ver o que ele comunica, literalmente. Porque se ele comunicar a fé que eu professo, fica mais leve para mim. Porque eu sei que eu posso transitar por esse caminho. Sim. Se ele não comunicar, eu falo, pô, esse caminho eu não vou, porque talvez seja desconfortável para ele, ou talvez gere uma discussão desnecessária entre eu e ele dentro do podcast. Porque a minha intenção não é essa, a minha intenção é conhecer a sua história, para que a sua história transforme vidas. É o que eu carrego dentro da caneca. Então, eu sempre vou stalkear. E quando eu vi a sua cadeia de consagração, eu falei, pô, que legal. Eu já sabia que vocês eram católicos, eu já sabia o que vocês... Porque alguém um dia me falou. Daí eu sempre vou entender o quanto é, o quanto não é. O quanto é confortável, o quanto não é confortável. Sim. Aí quando eu falo pra você e você fala que quando eu coloco Deus como CEO da minha vida e só a opinião dele me importa, hoje é o que eu faço. Porque nós vamos lá pra Filipenses, a paz que excede todo entendimento. Sim. Eu posso estar com o mundo caindo do meu lado, mas se eu tenho ele como ele é, como o único Senhor da minha vida, eu consigo conduzir a minha vida para onde eu desejo, mesmo que não seja... Minto, não para onde eu desejo, para onde ele quer que eu vá. Exato. No mundo empresarial, hoje nós estamos vivendo uma venda de Deus. Você tem vivido esse mundo corporativo também. E quando eu digo venda de Deus, você vai entender. Todo mundo está usando Deus para vender. Para fazer parte de um grupinho. Pertença e muitas vezes não estão vivendo Deus. Como é, e eu percebo pela sua fala, porque a gente conversou no bastidor, que você vive Deus. Como é transitar nesse mundo onde, infelizmente, estão usando o nosso Senhor como produto de venda? Isso é muito forte, isso me indigna, isso me entristece, mas é bonito falar de Deus. É bonito você postar um versículo no Instagram. Da mesma forma que é bonito você mostrar que está na academia, as pessoas querem mostrar esse lado. Agora, uma vida com Deus comunica mais. Eu acredito que tudo que a gente passa na vida, Edu, ela serve para... Por isso que eu gostei muito da proposta do seu podcast, porque realmente histórias mudam vidas. Porque quando você entende que o teu sofrimento não é só teu, mas é do mundo, e que aquilo, dependendo de como você age diante do problema e não reage, aquilo pode virar um testemunho. Você entende que a tua história, a tua dor, o teu sofrimento, a tua superação, ela vai ser usada para algo maior depois. Eu acredito muito que a história que meu irmão contou aqui, não tem como você olhar para a história de vida da minha família, não tem como você olhar para a história de vida minha, que foi um pouco diferente da minha família, e não falar que tem Deus. Não tem como olhar para a nossa vida e não falar que foi Deus. Tem o nosso esforço.
tem um nosso esforço muito sobre-humano, tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita lágrima. Porém, ainda assim, não tem como não ver que foi Deus. Agora, Deus agiu porque a gente deu permissão. Legal. Eu acredito, e eu tenho amigos que vivem Deus, não estão usando Deus de forma comercial, mas a vida deles comunica. Ontem eu estava falando com uma amiga que engravidou, que nasceu o filho dela semana passada, se eu não me engano. É uma história linda e que motiva e inspira outras pessoas a acreditarem num casamento, num lar que tem Deus. Mas a história dela comunicou. Eu acredito que às vezes a gente subestima muito o nosso cliente. A gente acredita que o nosso cliente às vezes não enxerga as coisas. E às vezes a gente está usando Deus numa venda, pode ser que engane num primeiro momento, mas a comunicação, é o que eu sempre falo, vai além da fala. Você pode usar a comunicação, falar e o outro acreditar. Mas após algum tempo, não é a tua fala que vai enraizar ou que vai confirmar aquilo que você falou, é a tua vida. É o resultado do teu negócio. O teu crescimento comunica. A tua história comunica. Teu resultado comunica. Isso é comunicação. Toma mais chapuletada aí pra esse povo. Jennifer. Essa resposta... É que vai abrindo a camada, né? A cebola vai descascando. Né? Porque assim, é um tema, como dizem, né? Muito caro pra mim, né? Eu gosto muito de falar de Deus e eu acho que o meu... Vou sempre me colocar como exemplo, tá? Pra gente não ficar citando outras pessoas, aí eu me coloco como exemplo, porque se alguém tiver que sofrer as consequências, que eu sofra. Eu sempre fui um cara que vivia a igreja, sempre estive, mas por conveniência e depois, por alguns momentos, decidi me encontrar mais com Deus. Por um momento que eu vi na minha vida, enfim, já falei várias vezes, esse aqui eu não preciso falar aqui agora. Mas em algum momento eu comecei a me aproximar de Deus com o intuito de me sentir mais pertencente a um meio, ou para que as pessoas olhassem para mim como um cara que serve Deus. Quando eu entendi esse jogo, putz, cara, Deus não é um produto de venda. Deus é e acabou. Deus é quem tem que ser na minha vida. Quando eu decidi viver mais Deus, mesmo falando bastante, porque eu acredito que eu devo falar, eu entendi que eu preciso ser o evangelho vivo que os outros não leem. Comunicar o evangelho. Quais são, se você pudesse falar, 3 atitudes básicas de um comunicador como nós, talvez que se colocamos mais na questão de fala e tal, poderíamos comunicar o evangelho com o nosso ser, sem falar. Que características básicas nós deveríamos ter? Eu acredito que, em primeiro lugar, você viver uma vida com Deus, a longo prazo, a sua vida vai comunicar a Deus. Legal. Sem você precisar falar nada. Porque na Bíblia tá, prosperidade. Deus ensina a prosperar. Deus ensina como ter um lar. Deus ensina como superar desafios. Segunda questão, quem vive uma vida com Deus e não é rezar um dia, é viver com constância e disciplina, assim como quem tem constância e disciplina para ir na academia. Sim. É exercitar a espiritualidade. É uma musculação da espiritualidade. Legal. E aí quem tem essa musculação escuta a voz de Deus com mais facilidade, porque treina para isso. Segundo ponto seria... A pessoa que realmente vive uma vida em Deus, quando vem um desafio, ela age de uma forma diferente do que outra. Talvez ela se reergue de uma forma diferente que a outra. Isso comunica ter Deus. E um terceiro ponto, o hábito de falar com Deus muda a forma como você fala com as pessoas. O hábito de falar com Deus muda o teu olhar. O hábito de falar com Deus muda a forma como você se relaciona. Porque você tem intimidade com ele. E quando você tem intimidade com uma pessoa, você às vezes não pega gírias da pessoa, jeito da pessoa. O hábito de falar com Deus faz com que você pegue características de Deus. E isso comunica. Eu acredito que seriam esses os 3 aspectos. Vixe! Vixe. Dario, dá uns 300 cortes aí, hein, Dario? Meu Deus do céu! É isso. Por isso que eu falo, quando me chamam para falar de comunicação, e as pessoas me perguntam técnica de oratória, eu falo, ih, vai mudar o rumo. Eu gosto, assim, porque
É sobre isso. Quando eu brinco nessas pessoas sem roteiro, essa conversa é pra gente que a gente conduza dessa forma. Eu busquei vários cursos, fiz curso de oratório, enfim, eu cansei dessa coisa engessada. Vou usar o que você usou, o enlatar o comunicador, o enlatar o orador. Porque nós ainda vivemos isso, mesmo numa melhora muito do mundo aí, de enlatar. Eu só ouço aquele que é assim, eu só falo com aquele que é assado. E o podcast, ele me trouxe uma pluralidade, não sei se é essa palavra, mas uma diversidade de pessoas diferentes que eu consigo, talvez agora você me explicando um pouco mais sobre a comunicação, eu falei, caramba, cara. E agora você falando, eu começo a olhar as pessoas que já sentaram aqui, como cada um comunica, como cada um fala. Alguns falam muito mais bonitos, outros são muito mais sérios, outros são mais assertivos, mais incisivos. Vou usar o seu irmão. Seu irmão sempre uma fala serena, tudo, mas sempre muito fluido, que é um cara que você fica ouvindo pelo tempo que for necessário, porque é fluido. Outros aqui falam muitas gírias, mas ainda assim você entende porque é o que ele comunica. Sim. E é legal você escutar a forma de gírias. O Lucas Olivetti, que é um grande parceiro meu, ele tá sempre com um sorrisão no rosto, fala alto, tal, se movimenta todo colorido. Ele é colorido por natureza, pelo trabalho que ele realiza. Não sei se você conhece o Lucas Olivetti, que é do Papel para Mechas. Não. Provavelmente você já usou. Você faz mechas no cabelo? Já fez? Não, é natural. 100% natural. Nunca mexeu no cabelo? Ah, pouco. Porque ele trabalha com aquele... As mulheres, quando vão fazer mechas, usam papel alumínio, né? Ah, já ouvi falar dele. Isso, então. Sensacional. Ele é único no mundo. Gente, inovador. E aí ele fala, cara, eu comunico com um salão de cabeleireira. Sim. Então tem coisa que eu tenho que comunicar. Então ele é colorido, ele é alegre por natureza. Então eu percebi nesse 1 ano que eu tô aqui dentro da Tarobá, mas dentro dos anos que eu venho fazendo podcast, as mais diversas comunicações. Você tem uma pessoa que talvez você conheça, Diego Menão. Ah, sensacional, Diego. Um cara maravilhoso. Outro que talvez você conheça, o Tadal. Super! Todo. Tadal me ajudou muito. Ele teve aqui esses últimos dias com posicionamento e me mandou mensagem. Tem umas dicas para seu posicionamento. Falei, vai embora daqui. Ele tem uma questão de arquétipo. E eu gosto muito do arquétipo. Sim. Só que eu percebo as comunicações diferentes. O Tadal é aquele japonês lutador, né? Você vê assim, né, falando... Ele fala calmo, quieto, te olha no olho. Quase um... Isso, não se mexe. Não é que ele não se mexe, conhece muito de arquétipo. E ele fala que tá treinando isso, mas... Cara, o jeito dele comunica muita coisa boa, porque é o jeito dele. Sim. Venho com você, já se posiciona... Eu sei que é intencional, tem hora que você vai falar, o cotovelo vai no... porque é a forma que você quer falar, o que você quer comunicar. E isso é interessante. E como dentro desse mundo, né, eu sempre usando como pergunta, transitar e entender, porque eu não preciso ser a cópia da Jennifer, e que eu não preciso ser a cópia do Edu, que eu tenho que ser eu. Como extrair a essência? Eu vou lá e vamos pensar no caldeirão, né? Como extrair a essência? O que de mistura eu vou jogando aqui para extrair a essência do Edu, extrair a essência do Dario, ou de quem quer que seja vendo? Por isso que o primeiro passo é autoconhecimento. As pessoas, como eu disse no começo, elas enxergam protótipos de comunicadores e querem ser como aquela pessoa. Olha, sabe quando o inferno na Terra começa? E eu aprendi isso na pele, tá? Você vive o inferno na Terra quando você começa a se comparar. A felicidade morre quando a comparação começa. E quando você se compara com o outro e você tenta fazer como o outro, você mata o que há de mais valioso em você, que é a tua digital. Você nasceu com uma digital. Nem irmãos gêmeos idênticos têm a mesma digital. Então, por que cargas d'água você quer uma digital que já existe? Esse é o desafio. Você realmente reconhecer e valorizar o que há de bom em você. Sabe qual que é o padrão dos meus alunos? O padrão são pessoas que se criticam mais do que se valorizam.
que acreditam que não tem nada de legal para falar, que acreditam que a própria história às vezes é sem graça. Esse é o padrão de alunos. E muitos grandes empresários que vão para minha mentoria e falam: ah, mas será que não foi sorte? Eu não sei se eu fui tão bom assim. Eu percebo uma baixa autoestima muito grande nos meus Mesmo tendo mentoriados. uma vida de resultados grandes, Mesmo. eles pensam assim? Sabe por quê? Porque essas pessoas que têm ambição e sede de crescer, elas sempre estão buscando oportunidades, situações e mesas em que elas são menores. Uhum. Então é óbvio que você vai se sentir menor. O problema é quando você sofre muito com isso. Então eu vejo que muitos bons empresários com resultados expressivos não se sentem, às vezes, dignos de tudo aquilo, ou tão bons assim. E me dói quando me falam: nossa, fulano é arrogante, né? Ciclano é isso, né? Me dói. Porque eu conheço o ciclano e fulano, porque grandes empresários de Londrina se passaram por mim. E eu falo: cara, vocês não fazem ideia. Do sofrimento que ele tem, né? E que ele só chegou lá porque ele é muito humilde. Caramba. Só que você pega um recorte da vida dele, ou uma situação específica, ou o fato daquela pessoa não ser tão acessível e toma aquilo como verdade. E o ser humano enlata o outro por aquele recorte que ele enxergou em 1 minuto. Então, a sensação de incapacidade, ela não está ligada somente à sua condição. Porque eu percebo, pelo que você me fala, que grandes empresários chegam e falam: cara, será que não foi sorte? Ele não consegue olhar para o processo vivido até a conquista falar em nome dos seus milhões, vamos dizer assim. Dentro da mentoria, existe uma estratégia para fazer com que eu trabalhe muito mais o meu autoconhecimento, porque eu acho que muitas pessoas já se olharão: será que eu sou capaz? Será que eu posso? Eu sentei, exemplo, você senta em mesa às vezes que um almoço custa R$2.000. Você fala: hã? Como assim? Eu malemar como PF ali, né? E aí a pessoa fala: eu não sou merecedor disso, de estar nessa mesa. É um sentimento que eu já tive, talvez você já tenha tido, talvez outras pessoas tenham isso, e grandes empresários, como você falou, às vezes sentam na mesa que um almoço custa R$15.000 e falam: eu não mereço. Dentro da mentoria, dentro do seu trabalho, existem técnicas para que eu consiga vir lapidando isso, conduzindo para que ele olhe e entenda todo o processo e conheça o poder da sua história? Uma parte sim é o método, outra parte não. Uma parte é porque eu realmente trabalho a técnica de storytelling. Legal. E para a gente poder contar o storytelling, aprender sobre isso, a gente precisa revisitar o nosso passado, a nossa história. E às vezes, o problema é que a gente esquece. A gente esquece do nosso passado e de todas as superações. E a gente às vezes olha de forma fria. Então, já superei mesmo. E a gente esquece que naquela época foi uma baita de uma superação. Então, eu revisito a história de vida deles pra gente pegar pontos da história que podem virar storytellings. Mas também, e isso é o que há de incrível nas mentorias, porque o meu trabalho é em grupo. E as pessoas me falam: mas por que em grupo? O grupo muda tudo, o meio muda tudo. Acho legal. Todos os empresários da minha última imersão chegaram lá. Escutei da maioria deles. Cheguei e queria ir embora. Porque a hora que eu vi fulano, ciclano, eu falei: não, o que eu tô fazendo aqui? Só que a hora que começa e eles veem que todos têm esse sentimento, esse sentimento de: será que não foi sorte? Mas eu não sou tão bom assim. E aí ele vê: gente, o fulano, que eu acho maravilhoso, tem o mesmo medo que eu tenho. Sofre a mesma coisa que eu. Exato. Então isso traz empatia. Nossa, isso é sensacional, porque você me lembrou de algo, né? Eu até escrevi aqui, revisite seu passado. Nessa jornada nossa, né, de vida, eu tenho 38 anos. Eu já vivi uma cacetada de coisa. E eu falo que eu não reescrevo a minha história. Eu uso uma frase hoje que é: eu nunca vou reescrever a minha história. Eu vou escrever um outro capítulo de uma história que já está sendo escrita a partir do momento que eu fui concebido pelo meu pai e pela minha mãe. Existe uma história, eles sonharam algo para mim, provavelmente fiz tudo diferente, né? Mas eles sonharam algo para mim, me educaram até um momento onde eu era extremamente dependente deles. Saí de casa, casei, fiz faculdade, enfim. Num dado momento da minha vida, eu me questionei.
cara, eu não tenho nada, que merda de vida, eu sou um fracassado, eu não sei o que e tal. E numa dessas visitas ao passado, estudar, ler, que eu queria me encontrar, eu preciso descobrir quem eu sou, eu falei, tá, o que eu já fiz na minha vida? Aí eu comecei a analisar. Putz, quando eu tinha 2001, nem lembro quantos anos eu tinha, 87, 2001, eu tinha 11, 12, 13 anos, sei lá, enfim. Eu quis jogar futebol. Eu queria passar no teste do Londrina. Fui, meu primeiro teste num clube, eu passei. Fiquei 2 anos, 1 ano e meio no Londrina, joguei. Beleza, você falou, quando criança eu conquistei algo. Não me tornei profissional por outros motivos, mas porque eu sou ruim, né? Esse é o principal motivo, senão eu tinha virado. Mas enfim, aí olhei, falei, tá. Aí eu quis namorar uma menina, que é minha esposa. Eu tô com a minha esposa há 23 anos. Ontem eu fiz 14 anos de casado. Dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uau! Aí eu olhei e falei, quis namorar ela, namorei. Quis casar com ela, casei. Estou com ela há 23 anos. Eu namoro desde os 14 anos com ela, né? Tô com ela desde os 14 anos. Então eu falei, putz, que conquista maior do que o meu casamento, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu desejei. Então, eu tenho sucesso. Eu quis fazer uma faculdade de educação física, que era meu sonho. Fui, passei no vestibular, fiz faculdade de educação física em 2009, quando estava me formando, me tornei personal do Fernando Sorocaba durante um tempo. Uau! Tudo que eu desejava. Só que eu não reconhecia. Aí, queria ser funcionário público. Fui, passei em 2 concursos públicos. Um para Cambé, professor. Fiquei para suplente, então chamaria. E depois passei, na mesma época, passei no concurso do Corpo de Bombeiros. Fui chamado para atuar no concurso do Corpo de Bombeiros. Eu olhei para ele e falei, cara, eu conquistei. Quando eu fiz toda essa releitura de visita ao passado, falei, para desse negócio de reclamar, de que eu não consigo. Porque eu falava que eu não conseguia, porque eu me comparava com um cara que ganhava 100 mil reais. Então eu me achava um fracassado porque eu não ganho 100 mil reais. E não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que eu ganho. Tem a ver com aquilo que eu realizei de acordo com aquilo que eu queria. Exato. Então, essa visita ao passado, eu até convido, igual você mesmo falou, as pessoas revisitem o seu passado. Revisitar o passado, eu não vou falar o nome de uma técnica aqui, senão vão ficar bravos porque eu sou contra. Enfim, né? E no catecismo fala que não pode também. Então eu não vou falar. Mas enfim, revisitar ao passado não é eu fazer algo e voltar, enfim. Mas é olhar aquilo que eu já fiz. Isso. E com carinho. Isso. Eu comprei uma casa, eu ganhava R$800 por mês. O meu primeiro carro foi um carro zero. Popular, antes era popular mesmo, ele custava o preço de um carro popular, hoje não custa. Então, hoje eu só me permito estar aonde eu estou, dentro do podcast, dentro da Tarobá, fazendo o que eu faço, reunindo empresários em encontros, almoço e happy hour, porque eu entendi a minha capacidade. E sei que existe uma jornada gigantesca pela frente, mas eu não olho mais com um olhar de incapacidade, porque quando eu olho o meu passado, eu tenho uma filha maravilhosa. Então, várias conquistas, mesmo que pequenas e as maiores, me fizeram reconhecer isso. E aí, quando você me fala que os grandes empresários sofrem isso, qual é a primeira reação quando eles percebem tudo isso? Eles revisitam o passado dentro da mentoria em grupo? Eles passam a valorizar a vida deles. Principalmente quando eles veem que não é só eles que têm esse medo ou esse sentimento. Eles olham, nossa, fulano também sente isso. E aí eles começam a se sentir mais seguros de si, mais apropriados, por ter um feedback de outra pessoa. Legal. Talvez falta esse feedback, esse retorno sincero dos outros e de outras pessoas que também entendem a realidade, que têm empatia com a realidade dele. Então eu vejo que esse trabalho em grupo, e quando eles percebem que os outros também têm os mesmos medos, eles começam a se encorajar, a se valorizarem mais. Né? Exato, porque a gente tem a mania de achar que só a gente sofre com isso. Não, só eu tenho esse medo. E lógico, a sua mentoria é uma mentoria profissional. Voltada pro profissional. Sim. Quais são as melhoras fora profissional desses empresários, as pessoas que passam por você, que às vezes relatam, Jennifer, eu mudei em casa. Quais são os relatos sobre isso? Você acredita que a mentoria ajuda a pessoa a mudar em casa, no convívio pessoal? As pessoas vão para a mentoria achando que vão para conseguir fazer uma apresentação, uma palestra, uma reunião na empresa. Elas saem de lá e falam, nossa, não foi nada do que eu esperava, porque não é sobre isso.
Ah, eu vou querer também. Eu vou servir você com certeza. Eles saem de lá, porque assim, ó, de novo, Fica à vontade. a gente tem papéis na vida. O profissional é um papel. A empresa é um papel. Eu não vou trabalhar você como um papel. Me desculpe, eu vou trabalhar você. E eu trabalhando você, isso vai mudar você com tua família, com teus amigos, comunidade religiosa, profissional. Vai mudar em tudo. É sobre isso. Eu tenho participantes. Eu tive um semana passada. Não, segunda. Ai, foi tão legal. Ele me chegou no final da mentoria para agradecer, e isso que ele fez, nem terminou ainda o método. E ele falou que a projeção de venda dele em uma semana tá batendo a de um ano. Caramba! É. Aí me fala, Mudança, assim. é técnica de oratória? Não é técnica de oratória. Não O cara é. tá mais seguro. Porque não tem como ele mudar o oratório da noite pro dia. Isso, e ele tá mais seguro. E a segurança não vai refletir só na profissão. Não mesmo. Eu tive uma participante que me mandou um áudio e falou: Jennifer, eu tô há anos sem falar com meu pai. Eu não perdoava o meu pai. A gente voltou a se falar. Caramba. Agora, como ela teve essa virada de chave no meio da mentoria, mas porque a gente trabalha o eu, o ser, a pessoa. Então, você mudando, tudo muda. Mas eu não trabalho você num papel, eu trabalho você. Nossa. Você falando isso nos mostra o nosso papel. Vou usar um dos serviços que eu presto, que é o podcast, que é o que eu converso com mais pessoas. Convido, enfim. Um dos meus convidados, há um tempo atrás, me mandou um áudio. Falou: Edu, eu preciso te falar algo. Eu falei: ixi, Mari, o que eu fiz? Você sempre fala, né? O que eu aprontei? Porque eu falo demais, né? Devo ter falado alguma coisa, não sei o quê, e tal. Ele falou: o bate-papo com você foi uma confirmação de Deus. Uau. E um cara gigantesco. Eu falei: como assim, gente? Como uma confirmação de Deus? A gente só trocou uma ideia. Que é o que eu encaro o podcast, eu não encaro como entrevista. Uhum. Eu encaro como uma troca de ideia. Qual que é a diferença? A gente poderia estar falando esse mesmo assunto, tomando café em qualquer outra cafeteria. Total. E a gente falaria a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas quando ele me mandou isso, eu entendi o propósito da minha missão. Falei: não é sobre atingir 1 milhão de pessoas. Uhum. Não é sobre o quanto eu vou monetizar com os meus vídeos. Sim. É também sobre isso, porque é uma parte do trabalho profissional nosso. Mas quando a pessoa faz questão de te mandar um áudio, Uhum. e foi um áudio de mais de 2 minutos, foi um outro podcast, né, de mandar esse áudio te agradecendo, eu tava do lado da minha esposa escutando. Falei: amor, é isso aqui. É isso. Porque ele entrou no podcast para falar da empresa dele, ele saiu com uma transformação pro casamento dele. Uau. Falei: putz, aí antes eu buscava entender, né? Falei: Deus, só continua, porque se esse foi tocado, Sim. um outro pode ser tocado, uma outra pessoa pode ser tocada. Por isso, eu repito, eu não sou fã do roteiro, porque se eu não ingesta a transformação. O roteiro impede Deus de agir. Porque quando você cria o roteiro, você com a tua humanidade, com a tua cabeça daquele momento, você criou. Só que na hora da vida, em que a vida está acontecendo, que o bate-papo está acontecendo, não é a tua cabeça de lá de trás. Exato. E se você quer decorar palavra por palavra, quer seguir um protocolo, como que Deus vai agir? E eu acredito que às vezes você não tem o impacto da transformação que está causando, não é só no convidado que veio, né? Mas em quem está assistindo. Isso, a comunicação liberta. E às vezes esse cara que veio, comunicando com você, foi se libertando ao mesmo tempo. E o que mais interessante, porque é tão fluido pra gente conversar, eu acredito pra você, que às vezes a gente não percebe o impacto que tá causando. E realmente, às vezes, eu não percebo. Eu gostaria de perceber. Assim, eu acho que Deus não vai permitir, porque se a gente percebe, passa a ser mecânico e eu vou querer ficar forçando a transformação e deixa de ser Deus, passa a ser a minha racionalidade agindo. Mas a gente não percebe o impacto que está causando e não percebendo torna-se natural. E quando torna-se natural, a transformação acontece. Lógico que a mentoria ela tem métodos, técnicas a ser utilizados, porque é um método. Sim. Só que dentro do método, eu acredito que... hipotético, você tem 8 técnicas para usar nas 8 semanas. Ponto. Vamos pensar assim.
Já teve 50 turmas, 50 turmas foram diferentes. Total. Mesmo usando os mesmos métodos, a sua fala foi falas diferentes, mesmo usando os mesmos métodos. Porque cada grupo de mentorado trazem dores diferentes. Ou mesmo que aquele grupo de mentorado traga a dor da primeira mentoria que você fez, hoje a Jennifer, com a experiência, a vivência, consegue trabalhar de forma diferente. Exatamente. Aquela dor lá atrás, causando muito mais impacto na vida da pessoa. Exatamente. Porque se eu causo impacto na vida e não no trabalho, automaticamente eu transformo o ecossistema que essa pessoa está inserida. Perfeito. E quando a gente fala em roteiro no engessar, me incomoda. Eu tive um episódio, testemunhando aqui, né? Eu tive um episódio com um amigo, falou, cara, eu quero que você faça as perguntas assim, assim, assado. E eu falei, seu marido, ferrado. Falei, tá bom, eu posso fazer, vou fazer, enfim, é meu parceiro, só que eu posso conduzir do meu jeito? Sim. Eu faço todas as perguntas que você quiser, mas deixa eu conduzir do meu jeito? Por quê? Se eu faço uma pergunta para você, o que é a oratória? Você vai me responder. Uhum. E aí eu tenho um roteiro da outra pergunta, o que é a comunicação? Você me respondeu? Pouco me importa se respondeu se eu for seguir o roteiro, porque hoje eu tenho que ir para a segunda pergunta. Exato. Agora, quando eu te pergunto o que é oratória, você fala que a oratória é uma parte toda uma ferramenta, porque eu comunico através de outros momentos, eu comunico da forma que eu entro, que eu visto, que eu olho, que eu isso, e oratória. Isso vai me construir uma outra pergunta. E eu olho ali, mas eu tenho que perguntar da comunicação, gente. Aí você tá me falando, não, mas... Então, quando eu fico engessado, perde a naturalidade, a conexão e a também. transformação. Aí quando você fala que a oratória é o jeito que eu entro, primeiro é o jeito que eu entro, enfim, né? E você me deixa leve, eu falo, cara, eu consigo conduzir para outros caminhos, assim como está acontecendo aqui. Total. Assim como está acontecendo aqui, porque a gente vai ali e fala de Deus, a gente vai aqui e fala de comunicação, a gente vai aqui e fala de transformação. A comunicação é conforme eu pego a caneca, se eu pego a caneca aqui, se eu pego a caneca aqui, se eu tomo e bebo, se cai, se eu tô com a barba rala, se eu tô com a barba feita. Isso é comunicação. Então, isso me interessa e me faz total sentido. E dentro do seu método, como entender isso? Porque eu acredito que quando nós criamos um método, nós queremos trabalhar o nosso método. Uhum. Mas aí chega uma turma nova e você tá com a aula preparada do dia, e aí um infeliz fala algo diferente e fala, ferrou, não dá para ser isso. Como você lidar com isso? Primeiro que o meu método, ele é bem prático e ele é zero engessado. Legal. O que tem que acontecer em cada módulo? Cada módulo tem uma essência que precisa acontecer. Por exemplo, o primeiro módulo é tirar a comunicação do modo automático. E como que eu tiro a tua comunicação do modo automático? Quando eu tiro a tua vida do modo automático. Então é a pessoa se enxergar. Legal. Agora, cada um vai enxergar uma coisa nesse módulo. E existe uma dinâmica que acontece, mas cada um vai viver essa dinâmica de um jeito diferente. Módulo 2, eu trago para a presença, que é essa questão da naturalidade e de não decorar e não engessar. Porque querer decorar um script é falta de fé. Você não confia o suficiente em você e nenhuma força maior de que, se caso você esqueça algo, você consegue se virar. Então, você precisa estar no controle. É tentar abrir mão do controle. Módulo 3, medo do julgamento. Então, tem a essência do método que precisa acontecer. E a experiência que faz com que a pessoa absorva melhor essa essência. Mas cada um vai viver essa experiência de um jeito. E eu abro mão do controle. E eles vivem e sacam. Eu não sei se você pode responder, mas assim, o medo do julgamento, eu vou trazer perto do treinamento que eu fiz, né? Você induz ao ridículo dentro do próprio treinamento. Ridículo que eu digo é a gente se despir daquela formalidade. Sim. Porque eu não, tenho certeza, que o nosso medo é parecer ridículo perante a sociedade. Sim. E eu acho que quando nós temos a tranquilidade de dane-se se eu estou me parecendo ridículo, esse é o Edu, essa é a Jennifer, esse é o Dario, eu consigo ser mais autêntico e me comunicar de forma melhor. Existe algum trabalho dessa forma para a gente entender que o ridículo nem sempre é tão ridículo assim? Sim, dentro de limites. O meu trabalho não é nem expor a pessoa ao ridículo, é que a pessoa enfrente os próprios medos. Legal.
a vergonha, a timidez, pensamentos do tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Pra que isso? É que ela se enfrente. É isso que eu faço com eles. Aí depende do método. Tem o método imersivo para empresários e tem o método semanal, que é pro destrave mesmo. Então tem um método que sim, eu faço a pessoa se enfrentar mais nesse quesito. Ela enfrentar aquilo que pra ela é ridículo. Isso. Talvez se posicionar, falar. Ai, minha cabeça. Eu devo ter TDAH, não sou diagnosticado, não. Mas devo ter com certeza. Os pensamentos intrusivos, eles vêm. Você falou sobre o script. Vou dar uma palestra. Qual que é o medo de todos os palestrantes? Eu preciso decorar minha palestra. E pelo que eu entendi, você não conduz a isso. Você conduz a entender a sua palestra e do que ela se trata. Porque aí eu consigo transitar de acordo com aquilo que está. Como fazer isso? Deixar de ser um noveleiro, porque a novela você decora o seu roteiro e tem que falar aquilo decorado. E ser um cara não improvisador, mas entendedor daquilo que você está fazendo. Primeiro que existe sim uma estrutura. Existe um Waze, um GPS, um norte que precisa ser seguido. E o slide ajuda nisso. Agora, a pessoa ela vai se preparar para essa palestra. Alguns aspectos importantes ela precisa lembrar. E quando eu treino os meus mentoreados, eu faço eles falarem várias vezes em ordens trocadas, mudando as palavras, só para entender o contexto e a essência, mas para não ficar refém das palavras. E o segundo passo ali é ter claro qual o storytelling. Mas de storytelling não necessariamente você precisa treinar, você precisa sentir e viver ele enquanto você fala. Então é deixar fluir. Mas existe um norte, um trilho para a pessoa não ficar insegura, porque não é sobre improvisar. Você precisa deixar fluir dentro de uma estrutura organizada. Então, é bem tênue a linha. Sim. Mas eu jamais treino eles para decorar. Que legal, porque eu vou trazer para exemplo, fui convidado, eu faço parte hoje da Pastoral da Família, e fui convidado para dar uma palestra dentro da Pastoral da Família. E eu gosto de preparar, eu gosto de ler, eu gosto de buscar. E aí eu tinha 40 minutos para essa palestra. E aí eu fui preparado dentro daquilo que me propuseram. Eu falei, não vai dar 40 minutos nunca. Se eu ficar, eu fico 2 horas. Eu reduzi ao máximo que eu queria. Eu falei, eu sei falar rápido, então se eu precisar eu falo mais rápido. Cheguei para dar a palestra, o anterior a mim atrasou. Ou seja, eu tinha 30 minutos. Mas 30 minutos não dá nem para apresentar. Não dá nem para falar quem eu sou, né? Eu tava pensando. Eu tive esses 30 minutos. Vou voltar um pouquinho atrás. Quando eu tava conversando com uma amiga minha, falando sobre a palestra que eu ia dar, tal, não sei o quê, tudo que eu tinha preparado e tal. Ela falou, Du, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Começa pelo seu testemunho. Tem tudo a ver com a sua palestra. E do seu testemunho, flui. Você tem os slides, você tem a sua preparação, tudo flui. Foi a melhor de todas que eu já dei na minha vida. Falei, caramba, não é simples, porque eu falei do meu testemunho, falei do que eu vivo, do que eu sinto. Então, quando eu falo do meu testemunho, eu tô falando com sentimento, com conquista, com vitória, com pertença, com tudo, porque é meu, eu vivi aquilo. Sim. E aí, na hora que eu cliquei no primeiro slide, eu fluí. Passei dos 30 minutos, é óbvio que eu passei, levei 40 minutos, né? Mas assim, eu percebi que eu usei meus slides como base, porque tinham temas específicos dentro da palestra, tinha uma estrutura do que eu precisava falar sobre 5 temas específicos, mas eu clicava no tema, olhava, lia o tópicozinho que eu precisava ler, porque era o meu norte, virava aí, ó. Deixava fluir. Deixava fluir dentro daquele escopo. É sobre isso. E como fazer isso? Porque às vezes o palestrante, ele joga o slide e ele quer ser redondo não, quadrado, né? Dentro daquilo. Quais são as técnicas? Uma técnica simples que você poderia falar para o palestrante não se engessar dentro do slide. Eu acredito que existem várias técnicas, mas uma é o storytelling, que é o que eu ensino na mentoria, porque é a técnica de maior conexão com o público. Então, é onde você conecta. E o storytelling, como é uma história tua, você viveu, você sabe dos detalhes. Você não precisa decorar palavra por palavra, não faz nem sentido e nem você vai conseguir. Exato. Então, isso ajuda muito a dar leveza durante uma apresentação, para você não ter que ficar preso ali no papel o tempo todo. Gente, isso nunca vi dar certo. Decorar palavra por palavra, porque se você esquece uma palavra,
você esquece todo o resto. Então, você fica refém das palavras. Você tem que dominar os tópicos. E até no slide, eu vejo gente que entope ali de texto. Não dá. Coloca o tópico e que se você quiser treinar, tudo bem. Mas treina a falar de jeitos diferentes o tempo todo. Porque aí você vai dominar a essência. Mas você não vai ficar refém ali de cada palavra. Pra gente ir pro... Eu acabei me perguntando, aí me veio aqui. JK Academy. Nasceu em que momento? Em que momento você entendeu que você precisava construir essa empresa para trazer esse poder da comunicação da oratória para as pessoas? Primeiro que eu não entendi que eu precisava construir nada, sendo bem sincero, nasceu da sobrevivência em que você precisa comer. Entendi. E você precisa sobreviver. Minha família tinha acabado de passar por uma situação bem difícil. Em 2020 eu precisei vender a empresa, a representação que eu tinha de uma escola, vamos dizer aqui, para poder tentar ajudar os negócios da família, que não deu muito certo, mas saí de onde eu estava. Tentei ajudar nos negócios da família, foi um momento de muita briga familiar, em que eu e meu irmão, que sempre fomos melhores amigos e grudados, a gente não podia olhar para a cara um do outro. Caramba. Em que meus pais estavam altamente fragilizados emocionalmente, mentalmente e fisicamente, e que sabe quando você tenta se encaixar num ambiente que você não nasceu para estar? Era a Jennifer tentando se encaixar dentro do Matsuri. Caramba! E aquilo não fazia sentido para mim. Então, era como você tentar fazer uma maçã virar uma banana. Basicamente foi isso. E eu comecei a desenhar um novo negócio de camiseta feminina. O pouco dinheiro que me restava, fiz aula de costura. Tentei ali aprender sobre esse universo e eu fiz camisetas com frases de autoestima feminina. Basicamente era isso que eu vendia. Até eu entender também que aquilo não era meu negócio. Então eu estava perdida. Basicamente essa era a verdade. Mas eu precisava fazer algo para poder ter dinheiro. Sim. Então foi um período em que foi muito humilhante. Foi muito humilhante. Sabe quando a vida te humilha? E você não consegue sair da lama. Sabe quando você não tem dinheiro para fazer a unha? Eu tive que aprender a fazer a unha sozinha. Eu não tinha condições de comprar uma comida diferente. A comida era arroz, feijão e ovo. Basicamente, durante 2 anos. Então, foi um período muito difícil de não ter luz no inverno e ter que tomar banho de água fria. Só que, eu falo, às vezes a gente tenta fugir da tua missão. E aí Deus dá um jeito de fazer com que a missão te encontre, já que você está fugindo dela. Porque eu falei que eu nunca mais iria trabalhar com comunicação e oratória. Não queria mais. Até porque eu fui um personagem, um robô por muitos anos. Eu não sabia o que era comunicação ainda. E eu falei, não quero isso. Isso daqui é muito engessado, muito enlatado, não é pra mim. Quero me descobrir. E um antigo cliente me ligou e falou, Jennifer, eu preciso que você treine pós-pandemia. Preciso que você treine alguns engenheiros meus. Eles são muito técnicos. Eu quero que seja com você, mas eu preciso que você crie algo que tenha isso, que tenha aquilo. E tem que ser método rápido, porque eles não são de Londrina. Para mim, isso foi sensacional. Porque eu criei um método rápido, profundo e intenso, do jeito que eu gosto, mas com tudo que eu acredito e do jeito que eu acredito. Entendi. E eu comecei a fazer, eu fazia no salão de festas dos meus pais, no meio da churrasqueira. Fui fazendo. Só que aí eu comecei a entender um pouquinho de negócio. Porque eu falei, enquanto as camisetas têm muito custo, e é muito difícil, tem que conciliar linha com tecido, com estampa, com etiqueta, com... Isso daqui é uma coisa pronta, que pode ser sempre igual, mas eu adapto ao público. E a margem de lucro é alta. É muito alta. Aí eu tive o primeiro insight. Vender produto e vender serviço é diferente. São 2 negócios diferentes. Foi muito bom esse primeiro grupo. Ele me mandou um segundo grupo. E um terceiro grupo. E eu vi que aquilo dava dinheiro. E que aquilo ajudava a ter luz em casa. Surgiu assim. Só que
eu comecei a gostar do universo de Instagram e comecei a postar isso. É gostoso, né? É gostoso. E aí entra uma coisa que eu falo que foi Deus, porque não foi ideia minha, foi ideia de Deus. Isso simplesmente é como se viesse uma luz e colocasse. Eu falo, ahá, é isso. Eu tive uma ideia de fazer esse mesmo método, mas não para engenheiros, para empresários. E eu pensei, e se eu chamar os empresários mais conhecidos de Londrina e eu presentear eles com uma turma piloto? Só que isso vai me dar uma visibilidade, eu vou postar e eu vou validar o método. E pode ser que eles me indiquem pessoas. É só isso que eu pensei. E eu criei um convite, fui em mãos entregar. Não conhecia grande parte desses empresários. Só que eu pensava, mas por que eles vão querer fazer comigo? Tô quebrada, eles não me conhecem, o que eu faço? Eu falei, já sei. Eu falei pro meu irmão da ideia, ele foi bem cético, tá? Só que ele pensou assim, se você conseguir trazer fulano, ciclano e beltrano, eu vou. Ele não aceitou de primeira? Não, ele só aceitou depois que eu conseguisse trazer ciclano, beltrano e fulano. Só que aí eu fui em um e falei, inclusive, cheguei no primeiro empresário. O fulano, beltrano, ciclano e blá, 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 provavelmente vão. Nem tinha falado com os caras ainda. Tá certo, a venda. Eles vão, porque como eu não podia me vender, não tinha credibilidade, eu usei a credibilidade dos que eu queria chamar. Né? Tô confirmado. Aí eu cheguei no outro e falei, o fulano já tá confirmado. Então eu vou. Enfim, você fechei. Gerou aquela concorrência. Fechei. E aí fiz uma turma piloto, entreguei tudo que eu podia, pensando no público, que era empresário, empresários que queriam aparecer nas redes sociais. E eu só pedi um favor. Eu falei, vocês gostaram? Então, só peço um favor em troca. Postem e me marquem. Eles postaram e me marcaram. E aí aquilo começou a virar um negócio, porque um outro empresário viu no story de alguém e abriu as portas para eu fechar outros negócios na empresa dele. E aí eu entrei com marketing. Daquele dinheiro que estava rendendo, eu comecei a fazer marketing. Vamos impulsionar e fazer filmagens profissionais durante. E aí foi surgindo, o hobby deixou de ser hobby. E final de 2022, falei, cara, isso é um negócio. E aí surgiu a JK Academy. Caramba! Deus é muito perfeito porque a minha história talvez seja parecida com a tua. Hoje eu tenho um encontro de empresários. Me perguntaram, você não chama mulher? Eu chamo, mas a maioria dos empresários que eu conheço são homens. Exato. É por isso que quando vê os vídeos, vocês vê mais homens, porque vamos colocar dos 100% dos empresários que eu conheço, 97% são homens. Mas mais pelo meu meio, né? Eu frequentei muito mais ambiente que tem homens. Então, é natural que eu conheço mais homens. E foi exatamente assim. Muito parecido com você. Eu tenho um podcast, e aí dentro do podcast eu conectei pessoas fizeram negócios, fui para eventos, trouxe um cara de outro estado para cá, ele conectou, fez negócios aqui, e eu no limbo, né? Eu conectava pessoas e cadê a minha parte? E aí hoje eu sou muito grato a 3 amigos, vamos dizer, o Lucas Olivetti, o Adailton, que é sócio do Lucas, e o Eduardo Carraro, que falou, cara, tem um negócio aí, você não tá enxergando? Eu falei, que negócio? Você não tá enxergando? O Lucas me chamou, sentou comigo, me apresentou um cara que fazia praticamente o que eu faço. Hoje, o ticket do cara, a gente não sabe, mas gira em média para fazer um negócio acontecer, 15, 20 mil reais. Um dia. Eu falei, louco, Lucas, isso existe? Tô falando pra você aqui, ó, que o cara, abre o Instagram dele. Eu olhei, não tem o preço do cara lá, mas a mesa do cara, você olha e fala, não, 20 mil reais é pouco para um dia para ele colocar, né? Assim, a mesa que o cara tem. Tipo, a mesa do cara tem Flávio Augusto. Né? Então, você olha e fala, pô, quanto eu pagaria para sentar com o Flávio Augusto? Eu vi um podcast do Flávio Augusto que um dia um empresário ligou para ele e falou, Flávio, eu quero almoçar com você. Quanto custa? Ele, 1 milhão. O cara, como assim? 1 milhão? Ele, tipo, como se ele tivesse dado o preço pro cara não pagar. Cara, tá bom. Vamos almoçar. Caraca. Pagou R$1 milhão pro Flávio e uma semana o cara faturou 10. Caraca. O Flávio falou, putz, eu fiquei bravo porque eu podia ter cobrado mais. Né? Porque a minha ideia fez o cara faturar mais. Isso existe. Mas enfim, dentro disso, eu entendi que quando nós geramos essa conexão, geramos esse movimento,
as pessoas olham. E hoje o movimento que o Edu tá fazendo pessoas olhar e me mandar mensagem. Edu, o que é isso? Sim. Tem uns amigos meus que foram para Curitiba, foi almoçar com um cara e falou, meu, que movimento é esse que você tá lá? Eu conheço alguns empresários, tem X de valor naquela mesa e graças a Deus fico feliz de saber que tem um X valor muito alto que senta na mesa que eu frequento hoje. E algumas pessoas já começaram a sentir interesse, assim como você. E como foi? Simplesmente eu faço um almoço, hoje é esse padrão, te convido e você paga só o seu almoço. E em contrapartida você tem uma mesa inteira para você se conectar. Hoje é esse formato, lógico, vai mudar o formato porque eu estou estruturando o negócio. Sim. Mas quando você falou disso, o cara me convidou, eu fiz, eu entendi, entreguei o convite, vem, só me divulga, que se tornou muito mais valioso a divulgação do que talvez o que você coloca no bolso. Isso é sensacional e mostra que o movimento gera resultado. Sim. E hoje, aonde é a ideia da JK Academy chegar? Onde você, Jennifer, quer chegar e a JK Academy quer chegar? Eu acredito muito que o caminho para a JK é buscar uma escala. O online é algo que vai proporcionar isso. Estamos fazendo o movimento. Em breve vai vir algo aí. Eu tô, enfim, lançando o livro. Que legal! Livro que tem a essência da comunicação, que tem a essência do que eu acredito, que não é sobre técnica. Tem técnica também, mas eu sempre tento trazer a essência daquilo. Então, é um caminho de buscar, pelo menos, a nacionalidade. Caramba, que legal, que legal. Você falou de livro, eu tinha que voltar a escrever. Eu tenho um livro parado. Eu tenho um livro parado porque eu acho que, pensando em storytelling, né, em contar a minha história, eu conto o momento da onde eu quis desistir e parei. E o nome do livro é Se For Desistir, Pare. Por quê? Muitas pessoas falam que a gente não pode parar. Continua. E se eu tivesse continuado do jeito que eu tava, tinha dado merda. E quando eu falo pare, é quando você tá numa corrida, você parar para respirar. Respira. É uma parada estratégica. Isso. Olha. Esse caminho que eu tava indo, eu ia dar com a cara na parede. É a mesma coisa que me dar um carro de Fórmula 1 pra eu pilotar. Eu vou bater. Eu não consigo estar acelerado o tempo todo. Então eu precisei parar para entender que para eu pilotar uma Ferrari, para eu pilotar um carro de Fórmula 1, eu preciso aprender a pilotar. Sim. Que dirigir na estrada, na rua normal, eu dirijo. Agora, se me pôr numa pista de corrida e falar, acelera o máximo que você consegue, a primeira curva acabou, o Edu. O Edu vai bater, não vou saber fazer a curva, não vou saber reduzir no tempo certo. Então, é muito sobre isso, é sobre essa construção. E, Jennifer, se você pudesse dar um recado para as pessoas que estão assistindo, 3 técnicas básicas que você pode usar agora, né, fazendo essas coisas, ou se você pudesse dar um recado profundo para aquela pessoa que tem medos, crenças limitantes, não se acha um comunicador, acha sua oratória uma porcaria, o que você falaria? Eu preferiria dar um recado profundo, porque técnica de oratória, qualquer uma que eu falar aqui, tá no Google. Legal. Digita no chat GPT e procura. Ele vai entregar para você. E não é sobre isso, entende? Eu acredito que, primeira coisa, tudo gira em torno do medo do julgamento. Isso trava, isso impede. Ah, mas eu não ligo muito o que os outros vão pensar. Tem certeza? Sim. Eu duvido. Eu duvido que existe um ser humano que verdadeiramente não ligue. Pode ser que não ligue para o público da internet ou para uma outra pessoa, mas às vezes é uma pessoa que o julgamento importa. É uma pessoa. Então, se eu puder deixar uma dica, se conecte com o teu propósito, com a tua missão, com algo maior e foque nisso. Onde eu mais errei, e até recentemente estava errando, é em escutar demais pessoas que julgam positivamente meu negócio. Quando a gente fala em medo do julgamento, às vezes a gente tem medo de crítica. Mas não foi o que me atrapalhou. Eu acredito que o que me atrapalhou mais como empresária agora, Edu, foi ter escutado demais julgamentos positivos de pessoas querendo ajudar. Nossa. E de pessoas falando, faz isso pro teu negócio é bom, você tem uma mina de ouro. E pessoas boas e amigos que torcem por mim. O meu erro foi ter acreditado mais no julgamento deles pro meu negócio do que no meu. Quem entende do teu negócio é você.
Mas os outros, a opinião não importa? Importa. Mas a tua opinião importa mais. Porque o outro não está inserido no teu negócio. E às vezes a gente acredita mais na opinião do outro, porque o outro tem um resultado expressivo naquilo. Ah, porque o outro é um baita empresário naquilo. Ok, mas o negócio dele é outro. Quem fundou o teu negócio é você. Acredita no discernimento que às vezes é você e Deus, querido. Você tem que escutar a opinião de algumas pessoas estratégicas para algumas coisas pontuais. Sim. Mas a visão é tua e de Deus. Então, olha só que engraçado. O medo do julgamento, na verdade, o levar em consideração o julgamento positivo dos outros me atrapalhou demais, porque eu acreditei mais no discernimento e na sabedoria do outro do que no meu próprio. E o preço é alto. Gostei disso. A gente tem que, às vezes, parar e ficar em silêncio. É sobre, às vezes, silenciar, porque o silêncio comunica. E, às vezes, o feeling, o discernimento, a ideia que você precisa está no silêncio que você não faz. E aí você quer ouvir outro empresário. Às vezes a gente está inserindo em networking demais, isso é bom, eu estou em muitos. Mas você precisa ter o teu momento teu, centrado em silêncio, escutar a voz que mais importa, o julgamento que mais importa. E em relação a críticas, que sim atrapalham, a gente às vezes é refém, no meu caso atrapalhou mais como pessoa e menos do que como negócio. Eu quero falar algo que me marcou muito e o que eu tenho levado muito isso no meu coração. E, inclusive, eu até cito brevemente nos agradecimentos do livro essa frase. Não a pessoa, mas eu quero falar publicamente para essa pessoa. É o Diego Menão. Você falou do Diego Menão no começo, né? Ó, Diego, te dedico. Um dia eu estava sofrendo bastante retaliação, bastante ataque, principalmente nas redes sociais. Eu postei algo e eu lembro do Diego me mandando um áudio. Gente, o Diego, ele não é meu cliente. Ele nunca fez a mentoria. Ele nem sabe como é meu método. Mas ele me fez um comentário que foi uma virada de chave para mim. E que me deu força naquele momento para continuar num obstáculo que eu estava vivendo naquele momento. Ele me mandou um áudio e falou assim: Jennifer, você não faz ideia do tanto de pessoas que falam bem de você pelas costas. E eu sou uma delas. Aquilo me marcou, eu não deletei o áudio, está guardado comigo. Porque eu falei, às vezes a gente fica tão focado no medo das críticas. Mas já parou para pensar nos elogios que a gente sofre pelas nossas costas? Caramba! Na transformação que a gente causou e às vezes a gente nem sabe, mas estão falando por aí. Às vezes é só uma questão da gente focar mais no copo cheio do que no vazio. E ser um pouco mais grato do que reclamar e enxergar mais as possibilidades do que os medos de dar errado. Caramba! Você é obrigado, Menão, a te elogiar também. O Menão, quando eu conheci ele, primeira vez que eu conheci ele, a gente marcou um bate-papo e eu não fui. Eu dormi. Perdi a hora, marcamos cedinho, eu tive umas coisas que eu fiz à noite e passei, enfim, perdi a hora. Acontece e não gostaria que acontecesse, mas acontece. Aí ele não tinha horário, ele falou, irmão, depois eu ligo pra você, a gente marcou outro horário. Eu falei, mas nunca mais vai ligar pra mim, né? Eu perdi a hora, né? E eu fui sincero, eu falei, eu dormi, Diego, não vou mentir, não. Marcou. No dia que eu sentei pra conversar com ele, a gente sentou ali perto do escritório dele, na Ayrton Senna, conversa e tal, e vai, bate papo. Tava conhecendo ele ali, eu sabia dele por um amigo que me indicou pra gente bater um papo. No dia que eu conversei com ele, eu tomei uma decisão, que eu tinha alguns parceiros dentro do podcast, e eu tomei uma decisão de romper. Não porque o cara é uma má pessoa, não por isso, mas eu tomei uma decisão. Uma conversa com o Diego fez eu tomar uma decisão de voltar à minha essência. Uau. Eu estava saindo da minha essência, sim, porque eu queria ser um profissional assim, assado, melhorar. Estava ouvindo mais a opinião do outro, que não era uma opinião ruim sobre o meu negócio, mas que estava tirando a minha essência porque eu depositei nele a sabedoria sobre aquilo que eu vivo. Isso! A gente dá ao outro um poder maior sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. E quando eu troquei essa ideia com o Diego, na hora eu fui conversar com um amigo meu, que é meu parceiro dentro do podcast, falei, aconteceu isso. Ele falou, eu tava para te falar isso. Volta pra tua essência.
Aí desde que eu voltei para minha essência, comecei a trabalhar, adivinha quem me ajudou a entrar aqui na Tarobá? Diego Menão. Olha só, Né? cara. Sem ser cliente, sem ser parceiro, sem eu comprar um produto dele, sem ele comprar um produto meu. Simplesmente porque ele é esse cara que serve. Exato. Ele entendeu que a oratória e a comunicação é servir o outro. Exato. E se ele não tivesse me mandado essa mensagem? Exatamente. E se ele não tivesse me mandado? E se ele não tivesse comunicado isso pra mim? Comunicação é serviço. E não necessariamente é falar em público. Você Legal. comunica, às vezes, num áudio do WhatsApp, num café com uma pessoa. Você está o tempo todo servindo. E a comunicação é a ferramenta de servir, de ajudar, de contribuir, edificar com a vida do outro também. Jennifer, obrigado. Foi muito Obrigado, bom. foi muito bom mesmo. Aprendi muito sobre comunicação. Se um dia você me der a oportunidade, eu quero assistir uma das aulas da sua mentoria e a gente fazer esse povo passar vergonha. Brincadeira. Né? Fazer uma Seria surpresa para eles. Ou quem sabe um dia a gente põe um podcast lá na mentoria. Ué. Faz um Há um bate-papo universo muito de louco. possibilidades. Enfim, a gente pode conversar isso depois. Mas, Jennifer, muito obrigado. Foi realmente muito bom. A forma que você traz sobre a comunicação, aquilo que você traz sobre a comunicação é muito do que eu acredito. Sim. É muito do que eu acho e deva ser. E principalmente porque a primeira coisa que você falou no começo, que antes de qualquer coisa eu sou filha de Deus. O resto é parte do que eu faço. Exato. Então eu acredito que quando a gente entende isso, eu entendo a minha essência e eu consigo entender meu propósito. Obrigado Obrigada, mais eu uma que vez. agradeço, foi um prazer. Gente, eu amo vocês. Fomos embora.